Ei, sejam bem-vindos a este canal por cá, professor Nilbert Lima, professor da disciplina de Geografia, e hoje resolvi tratar, aproveitando que semana que vem será a Semana do Geógrafo, resolvi tratar de um conteúdo muito pertinente aos dias atuais, que é como a geografia interfere na economia do seu país. Vamos usar o exemplo do Brasil e vamos entender um pouquinho sobre essa ciência engloba diversas outras ciências. Logo depois da nossa abertura, vamos nessa. Meus queridos, observem que eu vou trazer 5 fatores que demonstram esta esse conteúdo que trabalharemos hoje nesse PodGel aqui, que é como a geografia interfere na economia, certo? Antes de antemão, dá uma moralzinha um pretinho, vá. Clica aí no gostei, curta, compartilhe se você achar pertinente e se inscreva no canal. Dê essa moral, esse pretinho para que eu possa ter essa disposição de proporcionar mais conteúdos legais, interativos para vocês, certo? No mais, vamos para a tela. Queridos, observem aqui, ó. Inicialmente, o que eu quero mostrar para vocês é que a geografia ela está envolvida nos mais variados aspectos da nossa vida, inclusive, principalmente nos países. A gente viu a polarização, a mudança de governo, tudo isso que envolve questões políticas interfere. Mas eu diria que interfere em torno de 30 a 40% na conjuntura do país. Sabe por quê? Porque o Brasil tem, eu acho que tem, né, o maior número de corruptos do mundo e, mesmo assim, o Brasil consegue superar as mais variadas adversidades. Sério mesmo. E por que o Brasil consegue superar essas mais variadas adversidades? Porque se fosse em outro país, tipo o Haiti, por exemplo, o Haiti está ferrado até hoje. O Haiti até hoje não se reergueu após a tua independência e após toda a revolução que ocorreu no Haiti e o desvencilhamento de diversos países por conta da revolução que ocorreu naquele país. Mas o Brasil, ele faz merda e se reergue. Parece até o que? Quando você passa, por exemplo, avaliar se uma pessoa com poucos recursos fizer inúmeras merdas, ela vai se ferrar. Mas uma pessoa que tem recurso financeiro, tem papai rico, tem mamãe rica, consequentemente, ele vai conseguir se reerguer novamente, né? Ah, você é o Dorinho. Oi! Oi! Pode deixar. Então voltemos aqui ao nosso conteúdo. O primeiro fator clássico, eu vou pegar esse conteúdo que fala como a geografia interfere na economia e vou trazer para o nosso exemplo, o exemplo que a gente vivencia contextualizado no Brasil. Por exemplo, eu vou pegar aqui na tela, vou mostrar para vocês. O primeiro fator que delimita, deixa eu abrir a tela aqui, colocar, pronto. O primeiro fator é a questão dos recursos naturais, que, diga-se de passagem, no Brasil temos diversos recursos. No Brasil temos mais recursos do que no mundo. Então, esse fator, esse primeiro fator aqui de recursos naturais, é crucial para uma boa economia. Uma economia que consiga se reerguer mesmo com toda a diversidade política, toda a malcaratice de diversos políticos.
E esses recursos, eles têm que estar disponíveis no país para que tenhamos mais acesso e que seja possível extraí-los de uma maneira mais diversificada. Aqui no Brasil, todos esses recursos estão disponíveis aqui, ó, como citado na própria imagem. A questão do ouro, a questão do carvão mineral, árvores à vontade, a questão do carvão vegetal também, diamantes. Então, todos esses recursos que em outros países tem apenas um ou nenhum, aqui no Brasil tem diversos recursos disponíveis, no caso Brasil, certo? E esses recursos, eles também têm que estar acessíveis para extração e manipulação, coisa que a gente tem de sobra aqui no Brasil, né? Então, já está um fator aí que determina que o nosso país tem toda a característica de melhorar cada dia mais. Delícia, cara. O que tu achou? Não gostei. Que isso? Asmei. Voltando para a apresentação, vou mostrar aqui para vocês o segundo aspecto. O segundo aspecto que envolve essa capacidade de reconstituição do nosso país é a localização. Localização, ela tem que estar bastante privilegiada. Privilegiada eu digo em que aspecto? Uma localização que permita acessos de todos os níveis. Quais? Acesso marítimo, acesso terrestre, aéreo e por aí vai. Todos esses acessos, pegando o exemplo claro e clássico do nosso país, a gente tem de sobra esses acessos marítimos, aéreos e terrestres, que permite que todos aqueles recursos naturais que a gente viu no slide anterior, eles possam ser o que? Distribuídos para o mercado, tanto interno quanto externo. Então veja que essa localização privilegiada, digamos de passagem, ela dá acesso à América do Norte, ela dá acesso a outros países via mar, tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico. Então, é uma outra facilidade que permite o escoamento da produção e permite o crescimento econômico de um país. Outro fator que também pode ser tema do seu Enem é a questão do clima e agricultura. A gente vê que esse governo atual, ele está tendo meio que uma birra, né, uma briga com o agro, que é digamos que 70% responsável pela produção do PIB nacional, certo? Atualmente, o Brasil ainda continua sendo um dos maiores produtores e exportadores de diversos gêneros alimentícios. Então, a agricultura é uma das commodities mais importantes, inclusive a questão da soja, entendeu? Que vai e é muito escoada para os países asiáticos. E aí a gente tem aqui diversos gêneros por conta da questão do clima, por ser um clima tropical, um clima que permite as mais variadas características de solo,
e de fatores fitogeográficos, permite também o crescimento de diversas espécies que são produzidas aqui no nosso país, como a soja, como o trigo, como frutas tropicais, como a laranja. Então, essa variedade de climas permite variedade de solos e, consequentemente, variedade de espécies e gêneros alimentícios para distribuição, beleza? Outro grande fator é a questão do relevo. Esse relevo também pode impactar diretamente, não é indiretamente não, impactar diretamente na economia de um país. O relevo, deixa eu colocar aqui, relevo e infraestrutura. O relevo no Brasil, ele permite e ao mesmo tempo não permite. Por exemplo, temos aqui diversas formas, uma geomorfologia, as formas de relevo, as formas geográficas são as mais variadas aqui no Brasil, certo? E em alguns aspectos, em algumas cidades, essa variedade de relevo impacta diretamente na infraestrutura. Por quê? Porque vai ser mais barato construir estradas em um relevo plano, de planalto, de planície, ou construir estradas em relevos acidentados e ondulados. Claro que em relevo plano, mas como no Brasil temos as mais variadas formas de relevo, isso impacta diretamente na infraestrutura, sendo bastante dispendioso a construção e infraestrutura de algumas estradas em alguns locais aqui no nosso país, impedindo assim relativamente o crescimento econômico de algumas regiões, certo? Principalmente regiões que estão em um relevo acidentado. É mais um fator que impacta direta e indiretamente na questão da economia. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças. E por último, e não menos importante, a questão do turismo e recreação. É outro fator também que, de acordo com a geografia do lugar, o turismo representa bastante o incremento do PIB daquela localização, certo? Aí temos, por exemplo, um caso que a gente está usando, que é o Brasil, um turismo muito variado. Deixa eu colocar outra cor aqui que ficou bem ruim. Essa aqui. Aqui, pá. Um turismo variado, onde temos, por conta das planícies, diversas praias, certo? Temos parques nacionais, e aspectos também que envolvem belezas naturais. Não é à toa que na região Nordeste, 70%, região Nordeste, 70% do teu PIB advém do quê? Do setor terciário,
que é serviços e turismo, né? Bens, consumo de bens e serviços. Então, o turismo e a recreação, ele gera diversos recursos para um país. No Brasil, algumas regiões vão ser beneficiadas por esse fator que incrementa recursos no PIB daquela região e no país de forma geral, né? Aí temos o Sul, temos o Nordeste, temos também a região Sudeste ali, que tem o Rio de Janeiro, com suas belas praias, tem um turismo de montanhas lá no Sul, tem também o turismo de trilhas na Amazônia. Então tudo isso reflete também na economia do nosso país. Então, esses são os principais fatores, recapitulando, que demonstram e que interferem diretamente, junto com a geografia do país, no aspecto econômico do país. Recursos naturais, localização, clima e agricultura, relevo e infraestrutura e turismo e recreação. São 5 que podem cair diretamente aí no teu Enem, na tua prova, e já ser matado aí por você a partir desta aula, certo? Se gostou, curta, compartilhe, dá uma moral ao Pretinho e tamo junto. Até a próxima. Vamos lá.